o que que minha mãe ia pensar de mim, porque ele era velho. Não. Agora não é mais. Aí a gente se viu na BGS de 2019, né? E aí a gente conversou, tudo 2018. mais. 2018? Acho Foi que foi. 2018? Não foi? Foi. Vocês começaram a conversar no final de 2018. Ah, foi. Foi, porque eu passou, tive... É verdade, é verdade. Foi 2018. Aí Aqui? Em São Paulo. Em né? São Paulo, na Na BGS. BGS. Isso. Os dois já moravam aqui? Ela morava em Sumaré. Eu morava em Sumaré. Tá. Lá perto de Americana. Aí você vinha pro evento e voltava? É. Tá. Aí às vezes eu vinha pra São Paulo, ficava na casa dele aqui, a gente ficava junto. Mas assim, a gente começou na amizade. A gente conversava muito, né, como amigo e tal. E ele tava num relacionamento. Só que o relacionamento dele já não tava tão bom. E na época ele fumava muito cigarro, né? E eu não gostava tanto, tipo, o cheiro me incomodava, assim, eu não... Hoje em dia eu nem ligo mais, nem me importo, mas na época eu já era meio assim, né? Aí ele falava, vamos ali fora e tal, pra eu fumar um cigarro. E ele fumava muito cigarro, mas ele fumava muito Um cigarro. atrás do outro. Ah, era fora da live, assim. Eu ficava muito tempo em live. Quando eu não tava em live, era um momento que eu fumava mais, assim. Porque era muita tensão, né? E aí eu falava, cara, isso não faz bem pra ele. Mas de uma certa forma eu conseguia conversar com ele como amigo e falar, meu, isso não te faz bem, sabe? Mas assim, a escolha é sua. Eu não falei, pô, para de fumar cigarro, sabe? Eu acho que isso não é certo. As pessoas têm que fazer as suas escolhas, né? E aí a gente saía lá pra fora, conversava. Aí ele falou assim, meu, tô com muita vontade de te beijar. Aí eu falei, não rola. Aí ele falou, mas por que não? Aí eu falei, porque eu não gosto de você. Aí ele falou assim, mas você precisa gostar de uma pessoa pra você beijar ela? Eu falei assim, eu não fico com uma pessoa sem gostar, porque pra mim não faz sentido. Eu vou te beijar por quê se eu não gosto de você? Aí ele Dessa falou, forma, né? Então. E ele entendeu, ele me respeitou totalmente. E todo dia a gente se falava por telefone. Quando ele fechava live ou antes dele abrir a live, a gente se falava por telefone, né? E o que me impedia de gostar dele era o que as pessoas iam pensar de mim. Tipo assim, o que que minha mãe ia pensar de mim? Porque ele era velho. Não. Agora não é mais. Ai, meu pé até doeu. Não, porque ele era mais velho do que você e você ficava pensando nesse julgamento, né? Sim. Na verdade, quando a gente é mais novo, a diferença de idade, ela faz muita diferença. Faz. Né? Quando vai passando o tempo, a pessoa de 40, a pessoa de 32 já não assusta tanto, mas a pessoa de 25 com a de 17, você fala, meu Deus, não, como, né? Então, tinha quanto tempo de diferença, assim? Então, foi um porre, porque ele começou a conversar comigo, ele falou assim, a primeira pergunta que ele fez, você é maior de idade? Aí eu falei, sou. Ele falou assim, eu não acredito. Porque eu tinha muita cara de novinha, ninguém acreditava. Aí ele falava, eu não acredito, mostra uma identidade sua. RG, né? Aí eu tive que tirar uma foto da minha CNH e mandar pra ele. Aí eu falei, tá aí, sou maior de 18. Aí ele falou, então posso conversar com você de boa. Aí começamos a conversar e tal. E nessa BGS, a gente conversou muito, tipo, sobre a vida, sobre nossos problemas. E batia muito uma coisa com a outra, sabe? Se encaixava. E aí, nas nossas conversas, antes da live dele, depois da live dele, que a gente conversava muito por telefone, ele falava assim pra mim, você se bloqueia de sentir alguma coisa por mim, porque você tem medo do mundo lá fora, das pessoas, como elas vão te julgar, o que elas vão falar. Porque eu tinha 18, ele tinha 30. Você tava com 19, eu tava com 35, né? Então, tipo, era muita diferença de idade. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que meus amigos vão falar pra mim? Tipo, meus amigos já não gostavam dele. Então, eles já falavam, meu, cai fora, esse gaulês não presta, tipo, o cara usa droga. Aí eu falava, mano, o meu irmão chegou a falar pra mim, esse cara tem cara de drogado. Juro pra você. E, tipo, eu falei, meu, o que a minha mãe vai pensar? O que meu pai vai pensar? O que meus amigos vão pensar, né?
E aí, isso me bloqueava muito de sentir alguma coisa por ele. Então, eu fui meio que me abrindo com ele aos poucos, falando, olha, eu não consigo sentir alguma coisa por você por conta desse bloqueio que eu tenho do mundo, né, lá fora. Aí ele falou assim, mas você prefere escolher o mundo lá fora ou você prefere ser feliz? Tipo, dá uma oportunidade, dá uma chance, sabe? Mostra pra você mesmo que você consegue. Você falou a coisa certa. Ele falou pra mim, você merece ser amada. Você já passou por tanta coisa ruim, você merece uma pessoa que te ame, sabe? Que cuide de você. Então, aos poucos, eu fui gostando dele. Só que ele tava nesse relacionamento que já não tava dando certo. Aí, o que aconteceu? Não, já tinha terminado. Nessa época aí que a gente tava nessa conversa. Então, foi na BGS. Então, na BGS. Na BGS já tinha. Você tava no vai e vem. Tava. Eu tinha lembro. terminado e voltado? Não, tipo não, assim, eu já não tava pra terminar, mas não... eu não tinha... Eu acho que nessa época aí eu já não tava mais encontrando, porque ela também não era daqui de São Paulo. Não, tava na época do, tipo, não vou ver mais, mas eu preciso ainda botar um ponto final, entendeu? Saquei. Uhum. No seu coração meio que já tinha acabado. Isso. Então, eu falei, olha, você precisa resolver essa questão do seu relacionamento, né? Porque eu não posso ficar com uma pessoa que namora, uma pessoa que tem uma pendência, né? E aí ele falou assim, não, tá, eu vou resolver isso. Aí ele foi, terminou com ela e falou pra mim, pronto, tô resolvido. Aí eu falei, nossa, aí agora você se resolve. Aí eu pensei, né, e tal... E fui deixando rolar. Conforme o tempo, teve um dia que eu acordei, falei, eu amo esse cara. Aí eu mandei no WhatsApp dele, falei, eu te amo. Aí ele ficou feliz, nossa, ele ficou super feliz. Ele me ligou, falou, não acredito, que não sei o quê. E aí a gente começou a se encontrar mais vezes. Eu ia pra casa dele todo final de semana, no meio da semana, o mês inteiro. E... Quando viu, já era. Quando vi... Aí já não me importava mais com o que as pessoas pensavam, já não me importava mais com o que, sabe? Aí eu levei ele pra casa da minha mãe, porque meus pais são separados, né? O meu pai traiu minha mãe e eu fiquei morando com ele em Sumaré. Mas por conta das minhas amizades, eu fazia curso de inglês lá também. Então eu meio que fiquei presa lá e eu vivia com o meu pai, né? E era assim, aquilo não era vida. Sabe? E ele mesmo falava pra mim, isso não é vida que você tem. Então, vamos procurar um apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia muito... É um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns 2 meses. Uhum. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né, com a gente. E aí, parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. Morava com meu pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que meu pai queria... Eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, eu não podia jogar, porque eu comecei a jogar com 9 anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão, eu tenho um irmão de 26 anos, e ele me ensinou a jogar, e aí desde pequenininho eu comecei a jogar e tal... E foi uma coisa também que me conectou a ele. Foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei 5 meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Alphaville... E você ficou com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém. Eu fui morar com ele. Aí hoje até hoje a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi 2019 a gente mudou, né? 2019.